Antes que anoiteça, eu te convido a entrar comigo neste momento de consagração. Esta oração da tarde está blindando lares contra ataques espirituais. Se você está pronto para orar e declarar proteção sobre sua casa, escreva Amém nos comentários agora. Vamos declarar juntos. Senhor Deus, Pai querido, eu me achego a Ti neste entardecer com coração agradecido. Obrigado pela vida que nos concede, pelo ar que ainda enche nossos pulmões, pelos últimos raios que iluminam as janelas e desenham sombras suaves nos cantos da casa. Agradeço pela provisão de hoje, pelas portas que se abriram e pelas portas que, por Tua misericórdia, foram guardadas. Agradeço pela companhia daqueles que amamos, pelas refeições partilhadas, pelo trabalho que foi concluído, pelas mãos que se estenderam e pelos gestos pequenos que sustentaram o dia. Reconhecemos que tudo vem de Ti, que cada momento de paz até aqui foi graça e que não caminhamos sem Tua mão. Nós não chegamos a Ti como se já estivéssemos seguros por nossas próprias forças. Chegamos como filhos que dependem. Antes que a noite caia, apresento diante de Ti este lar, cada parede, cada teto, cada chão. E peço que o Senhor tome posse, que a Tua presença se estabeleça de modo tangível neste território. Senhor, nós entregamos a nossa casa ao Teu cuidado. Os espaços físicos e os espaços invisíveis, as rotinas, as conversas, as lembranças, os medos e as esperanças. Que o Teu Espírito Santo faça morada aqui, como luz que atravessa cada fresta, como vento que varre o que precisa ser limpo. Pai, protege este lugar com a Tua misericórdia. Cobre-nos com o sangue de Jesus, desde o alicerce até o telhado, de parede a parede, por dentro e por fora. Que cada porta seja marco de Tua proteção, que cada janela seja passagem de luz e não de medo. Senhor Jesus, que o Teu sangue fale por nós esta tarde, defendendo-nos das influências que tentariam roubar a paz, as boas decisões, a alegria de viver. Pedimos que Tu coloques anjos ao redor da casa, posicionados como sentinelas, guardando os limites deste lar, vigiando caminhos e esquinas, acompanhando os passos de quem sai e de quem volta. Enquanto o sol se inclina e as sombras se alongam, venho pedir purificação para essa atmosfera desta casa. Senhor, conhece as palavras lançadas em momentos de ira, as ofensas guardadas no silêncio, os ressentimentos que moram em gavetas e em memórias. Peço que Tua luz penetre onde há amargura e que pelo Teu Espírito haja reconciliação. Apaga com Tua graça o calor de discussões que não trouxeram fruto e transforma-os em oportunidades de cura. Onde houver dúvidas que silenciam a fé, sopre entendimento. Onde houver medo que rouba o sono, sopre coragem. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre nós nesta tarde e nos acompanhe quando a noite cair. Eu oro agora pelas portas e janelas desse lar. Senhor, vigia as entradas e saídas. Guarda os batentes com a Tua presença. Que nenhum plano contrário atravesse os limiares desta casa. Que nenhum mal, visível ou invisível, encontre espaço para se estabelecer. Senhor, eu peço especificamente por cada cômodo. Pela sala onde se reúnem as vozes da família, que seja um lugar de diálogo sincero e de acolhimento. Que ali haja descanso e risos, e que a tensão que tenta se instalar seja dissipada pela Tua paz. Pela cozinha, onde se prepara o alimento do corpo, eu Te peço bênçãos sobre as mãos que trabalham. Que ali haja cuidado e provisão, e que todo alimento preparado seja temperado por gratidão e proteção. Pelas suítes, quartos e camas, lugares de vulnerabilidade e de descanso, peço Tua cobertura. Que os sonhos sejam guardados, que a intimidade do casal seja respeitada e abençoada, que as crianças encontrem refúgio e tranquilidade. Senhor, cobre os colchões, os travesseiros, os lençóis.
Cobre os pensamentos que passam no escuro, as preocupações que surgem quando a casa silencia. Que o Espírito Santo traga consolação aos que sofrem por lembranças difíceis. Que o bálsamo de Cristo toque feridas e acalme corações angustiados. Nos corredores e nas áreas de passagem, onde os passos se apressam e as decisões se confrontam, coloca discernimento. Que cada escolha feita ao cair da tarde seja iluminada pela tua sabedoria, e que as palavras ditas a caminho de um compromisso sejam palavras de graça e verdade. Protege as rotas de trabalho e estudo, Senhor. Abençoa os trajetos de quem ainda vai sair. Guarda o carro, acompanha os deslocamentos, coloca a tua mão sobre os motoristas, sobre os pedestres e sobre todos os que passam por essas ruas. Retorna em paz os que já partiram. Recebe com cuidado os que regressam. Eu oro com especial carinho pelas crianças desta casa. Senhor, elas são tesouros frágeis e ao mesmo tempo firmes. Protege sua inocência, guarda seus pensamentos, livra-os de influências que não edificam. Que na transição para a noite, seus corações sejam acalmados. Que o temor do escuro dê lugar à certeza do teu cuidado. Senhor, cobre suas brincadeiras, seus estudos, seus sonhos, que anjos as observem enquanto dormem e que, ao acordarem, encontrem segurança para crescer. Pelos casais que compartilham este lar, peço união e paciência. Onde houver cansaço, renova as forças. Onde houver mágoa, planta o perdão. Ensina-nos a ouvir com atenção, a falar com ternura, a construir com humildade. Que as decisões em comum sejam guiadas pelo Espírito. Abençoa os lares onde há dificuldade de comunicação. Acende a luz do entendimento nas mentes e nos afetos. Pelos idosos que repousam entre estas paredes, peço conforto e dignidade. Que seus passos sejam assistidos pela tua presença. Que as mãos que os cuidam recebam paciência e compaixão. Toma conta das memórias que se confundem e traz paz aos corações que carregam saudade. Que a presença de Deus seja companhia constante, que nenhum sentimento de abandono encontre espaço nesta casa. Também reconheço, Senhor, que o lar guarda tanto objetos quanto histórias. Abençoa, Senhor, os móveis que sustentam nossas conversas, os livros que abriram janelas para o conhecimento, as fotos que guardam rostos amados, os brinquedos que testemunham risos. Que nada desses objetos torne-se ídolo ou porta de medo. Que tudo aqui retorne à função de servir ao bem e à lembrança afetuosa. Purifica a atmosfera espiritual que circunda as coisas. Que não haja carga de rancor impregnada em gavetas, nem palavras que voltem como lâminas quando tocamos memórias. Senhor, nós também pedimos proteção para os pensamentos que circulam dentro de cada cabeça desta casa. Muitas vezes, o inimigo trabalha nas pequenas portas da mente, em dúvidas que se tornam tempestade, em acusações repetidas, em comparação que rouba a alegria. Eu te peço que renoves a mente, segundo a tua verdade. Onde houver pensamentos de derrota, planta esperança. Onde houver acusações, aponta o perdão. Onde houver distração e ansiedade, traz foco e serenidade. Senhor, ensina-nos a sujeitar cada pensamento à verdade do Evangelho, para que não sejamos tomados por sombras que tentam nos desunir. Cuida também das palavras que saem daqui. Que a língua, que pode ferir, seja treinada a abençoar. Dá-nos sensibilidade para calar quando o silêncio é melhor, e coragem para falar quando a correção é necessária e feita com amor. Que promessas não cumpridas sejam restauradas pela responsabilidade e pela humildade. Nos momentos de irritação, concede-nos o dom de respirar, de atender ao outro com calma e de buscar reconciliação. Substitui as palavras cortantes por frases que curam. Que o perdão seja praticado com a mesma generosidade com que desejamos ser perdoados. Pai, eu te peço por encontros que ainda acontecerão nesta tarde. Visitas que chegarão, telefonemas que trarão notícias,
decisões que precisarão ser tomadas. Dá-nos sabedoria para receber o visitante com discernimento, hospitalidade e prudência. Orienta os telefonemas para que tragam soluções e não perturbações. Conduz as decisões para caminhos de paz e prosperidade, segundo teu querer. Em situações de conflito iminente, dá-nos a graça de respirar, de orar e de não reagir com violência, mas com firmeza e amor. Ao olharmos para o passado deste lar, reconhecemos que há memórias que precisam ser transformadas. Algumas janelas se abriram para tristezas e lançaram correntes que ainda circulam. Senhor, eu te peço que purifiques estas recordações. Como quem limpa um tecido manchado, vem com tua compaixão e tira o que suja as relações. Substitui mágoas por aprendizagens, rancor por compreensão. Onde houver repetição de padrões que ferem, rompe a corrente e dá-nos coragem para reescrever histórias. Onde houver injustiça, traga justiça. Onde houver culpa, traga reconciliação. Invoco também com reverência a intercessão de Maria, Mãe do Salvador. Santa Mãe, olha por nossas casas com olhar maternal. Intercede por nós junto ao teu Filho. Não a adoramos como Deus, mas pedimos que, como mãe que conhece o coração humano, estenda seu manto de cuidado e nos acompanhe em oração. Santa Mãe, acompanha os filhos desta casa, consola os aflitos. Ensina-nos a acolher com paciência e a seguir o exemplo de fé que nos deixaste. Que sua intercessão seja a voz que nos empurra para mais perto de Jesus, para a verdadeira fonte de toda proteção. Enquanto peço tudo isso, Senhor, também trago diante de Ti os lugares invisíveis que muitas vezes nos atacam, as conversas que circulam fora destas paredes e que semeiam medo, os olhares maldosos, as invejas veladas, as influências espirituais que procuram abrir brechas. Eu te peço que vetes esses ataques, que cerque este lar com tuas muralhas invisíveis. Posiciona anjos à nossa volta, como sentinelas firmes, para que do primeiro sinal de movimentação contrária haja oposição. Que a tua corte celeste vigie o ar, os caminhos, as intersecções e os encontros. Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer quando algo vem de ti e quando não vem. Ensina-nos a ouvir a voz do Espírito em meio ao barulho da noite. Quando surgir uma sugestão que parece boa, mas vem carregada de inquietude, dá-nos luz para perceber. Quando a tentação de agir impulsivamente nos rondar, sustenta-nos com paciência. Queremos tomar decisões que edifiquem e não que destruam. Queremos falar o que edifica e não que fira. Dá-nos a clareza para ver além das aparências. Também trazemos diante de ti as rotinas e ritos de cada fim de tarde, o jantar a ser preparado, as lições das crianças, os cuidados com a casa, as contas a organizar, as orações a recitar. Transforma essas pequenas tarefas num ato de adoração. Faz com que, ao lidarmos com o trivial, sintamos a tua presença e reconheçamos que até o menor gesto pode ser oferta. Ensina-nos a render nossas preocupações a ti, a confiar que tu cuidas dos detalhes da vida. Onde há ansiedade sobre o amanhã, substitui por confiança. Onde há pressa, substitui por presença. Enquanto faço essas petições, também levanto pedidos por quem está fora, mas ligado a este lar por laços de afeto, parentes que moram longe, amigos que atravessam dificuldades, irmãos na fé que enfrentam provações. Coloco-os sob tua proteção, que mesmo na distância haja ligação de amor que não se rompe, que anjos os guardem em suas jornadas. Dá consolo aos que choram, socorro aos que lutam, esperança aos que desanimam. Senhor, reconhecemos que as forças do mal operam muitas vezes por meios sutis. Pensamentos que minam, lembranças que corroem, palavras que ferem. Por isso pedimos que a atmosfera desta casa seja purificada e renovada.
Como quem abre janelas para arejar uma sala, que a tua presença entre e renove o ar espiritual. Que o Espírito Santo circule por cada cômodo, levando embora o que está pesado e trazendo leveza. Onde houver um clima opressivo, quebra o peso. Onde houver tensão, planta a reconciliação. Onde houver medo, planta coragem. Eu te peço também um gesto de paz visível, que enquanto anoitece, uma calma especial desça sobre este lar. Que os ruídos exteriores não encontrem guarida aqui. Que os pensamentos noturnos não derrubem a esperança. Enche os quartos com uma brisa suave do teu espírito, que acalme o corpo e a mente. Dá aos que se preparam para dormir um sentimento de segurança, sabendo que tu és a nossa guarda. Senhor, em especial agora, eu rogo que as palavras lançadas em ódio, que ainda ecoam em memórias, sejam apagadas pela tua misericórdia e pela prática do perdão. Ajuda-nos a pedir perdão quando erramos e a perdoar quando fomos feridos. Que, ao entrarmos na noite, haja menos peso nos corações e mais leveza no convívio. Onde há famílias divididas por orgulho, toca a consciência. Onde há filhos afastados, cria oportunidades de reaproximação. Onde há silêncio que corrói, concede coragem para um diálogo honesto. Enquanto peço esses movimentos de purificação, começo a visualizar a casa sendo circundada por luz. Imagino um brilho sutil que toca cada quina, que entra pelas frestas e que não permite que a escuridão tome o lugar. É uma luz que vem de ti, Senhor. Uma luz que não apenas ilumina, mas aquece, cura e protege. Que ela permaneça quando o sol se pôr, que seja como um manto invisível, cobrindo cada rosto, cada gesto, cada pensamento. Neste momento em que as sombras se estendem e a noite se aproxima, eu peço também por sabedoria para as decisões que ainda virão. Muitas vezes, o que definirá o rumo de nossos dias ocorre justamente ao cair da tarde. Uma conversa difícil, uma escolha financeira, uma palavra a ser dita. Dá-nos calma para não decidir no calor da emoção. Dá-nos paciência para ouvir e humildade para buscar conselho. Ilumina os corações com clareza para que as escolhas favoreçam a paz e a harmonia familiar. Pai, os planos humanos são frágeis. Por isso, pedimos que os alinhes aos teus propósitos. Onde há preocupação com o futuro, ensina-nos a confiar e agir com prudência. Onde há incerteza, dá-nos discernimento para separar o essencial do secundário. Que a tua sabedoria nos guie, especialmente nas pequenas coisas que moldam nosso lar. Agora, Senhor, enquanto continuo a interceder, sinto a necessidade de pedir proteção também para aquilo que não vemos. As intenções escondidas, os olhares que acompanham de longe, as palavras que correm e envenenam. Eu peço que feches o ouvido desta casa a toda fofoca maldosa, que cubras nossa reputação com a verdade. Que nenhum plano de divisão se estabeleça entre nós. Dá-nos graça para responder com verdade e caridade quando injustiças forem feitas. Ao mesmo tempo, peço um mover de reconciliação que seja visível. Se houver discórdia entre vizinhos, toca as mentes e os corações para buscar paz. Se houver acusações que brotaram sem fundamento, dá-nos sabedoria para corrigir com mansidão. Que a vizinhança deste lar seja marcada pela paz, e que este ambiente se torne um ponto de encontro onde o respeito e a bondade se manifestem. Enquanto descrevo tudo isso, sei que há profundidades que só tu conheces. Talvez exista algo específico nesta casa que pesa no coração de quem ora agora. Um segredo que pesa, uma dívida que aperta, uma relação que ameaça ceder. Senhor, conhece cada necessidade e cada nome que trago em silêncio. Não há pedido que te surpreenda, não há dor que te escape. Aproxima-te de cada recesso do nosso ser e traz alívio. Onde a vergonha tenta nos calar, dá-nos coragem para buscar ajuda. Onde o desespero tenta assomar, traz esperança. Não há pedido que te surpreenda,
Não há dor que te escape. Aproxima-te de cada recesso do nosso ser e traz alívio. Onde a vergonha tenta nos calar, dá-nos coragem para buscar ajuda. Onde o desespero tenta assomar, traz esperança. Senhor, agora, com confiança e reverência, entrego a Ti cada necessidade oculta que mora em silêncio nesta casa. Trago diante do Teu olhar os nomes que ninguém mais pronuncia. Trago os rostos que às vezes não conseguimos olhar sem dor. Trago as feridas que insistem em sangrar quando a noite fica mais silenciosa. Tu vês tudo. Tu sabes o que pesa. E eu te peço, Pai de misericórdia, toca cada canto com tua ternura. Onde a culpa que paralisa, revela o caminho do arrependimento e da reparação. Onde há vergonha, derrama o bálsamo do teu perdão. E onde há medo, planta coragem e confiança na tua fidelidade. Senhor Jesus, tu que acolheste os cansados e ofereceste descanso aos aflitos, venha também o teu descanso sobre quem nesta casa não encontra repouso. Que as noites, que muitas vezes chegam carregadas de inquietude, se transformem em lugares de consolação. Dá sonhos que confirmem a tua presença. Envia visões de esperança que fortaleçam o coração. Guarda, Senhor, os que acordam no meio da madrugada com o peso do mundo. Acalma o coração que dispara, alisa a respiração que se prende, faz descer sobre eles um silêncio santo que cura. Espírito Santo, vem com a tua paz. Não como mero silêncio exterior, mas como presença que acalma o peito e organiza o pensamento. Entra nos labirintos da mente, desfaz as tramas do medo e da confusão. Ensina-nos a lembrar que tu conheces o futuro melhor do que nós e que, sob a tua iluminação, as decisões tomadas ao cair da tarde não serão fruto do pânico, mas de sabedoria. Dá-nos a clareza de reconhecer sinais, a coragem de pedir conselho quando necessário e a sensatez de diferir decisões até que haja calma. Senhor, eu peço proteção especial sobre os encontros que se aproximam. Pela graça que nos sustenta, que cada visita que cruzar o limiar desta casa traga edificação e não divisão. Que os elogios falsos não encontrem eco, que os conselhos maldosos não encontrem abrigo nos ouvidos que ouvem. Abre, Senhor, uma cortina de compreensão entre o que é verdadeiro e o que é armadilha. E quando a tentação de reagir com orgulho ou raiva vier, dá-nos sabedoria para responder com mansidão e firmeza, para que não façamos de uma palavra tola causa de mágoa duradoura. Dá-nos, Senhor, um espírito de vigilância amorosa, não paranoia. Que sejamos atentos aos sinais, mas tranquilos na fé. Ensina-nos a cuidar das crianças sem sufocar, a corrigir sem humilhar, a exigir sem esquecer a ternura. Dá às mães e aos pais deste lar paciência renovada, disponibilidade para ouvir e graça para perdoar repetidamente. Onde a exaustão rouba a alegria do cuidado, restaura a chama do amor por meio de pequenos socorros, um gesto que conforta, uma palavra que anima, um abraço que sustenta. Pai, eu também te peço por libertação de cadeias invisíveis. Hábitos que escravizam, medos que limitam, pensamentos repetitivos que paralisam a vontade. Toma autoridade sobre aquilo que prende qualquer membro desta família e concede liberdade conforme a tua vontade. Onde houver dependência que corrói lares, coloca mãos que acompanhem os passos de recuperação. Abre portas de tratamento, de acolhimento e de renovação. Não prometemos resultados imediatos, mas pedimos que a tua mão se estenda no processo de restauração e que possamos caminhar com perseverança em direção à vida plena que tu desejas para nós. Senhor, abençoa também os que trabalham e os que se preparam para tarefas noturnas, que o labor seja digno e protegido, que a tentativa de prejudicar nossa subsistência seja frustrada por tua providência. Dá integridade aos que atuam no comércio, nos serviços, na indústria.
Dá prudência aos que fecham negócios ao anoitecer. Guarda os que operam máquinas, conduzem transporte e atendem em horários longos. Livra os nossos de acidentes, de decisões precipitadas, de gente que queira se aproveitar do cansaço. Abençoa as mãos que se esforçam e recompensa o trabalho honesto com provisão condizente. Senhor, peço também por quem hoje, ao entardecer, precisa de providência financeira. Nós não pedimos riqueza como se fosse fim em si mesmo, mas suplicamos por sustento suficiente para não andar em aflição. Dá criatividade para quem precisa encontrar saídas. Abre portas de emprego. Aponta pessoas que possam oferecer apoio sensato. Remove obstáculos que impedem o trabalho de produzir fruto. E, principalmente, dá-nos contentamento para quando a provisão vier aos poucos e fé para sustentar quando a necessidade apertar. Protege, Senhor, os jovens que atravessam fases de decisão, os que escolherão estudo, carreira, relacionamentos. Dá-lhes orientação clara, pessoas de boa influência e oportunidades justas. Que as pressões do mundo não envenenem suas escolhas. Que a honestidade e a integridade sejam mais atraentes do que atalhos questionáveis. Guarda os adolescentes contra amizades que isolam e caminhos que prometem prazer fácil e trazem consequências amargas. Senhor, cuida das portas do coração humano. Muitas vezes, a entrada pela qual o mal alcança o lar é a porta deixada aberta pela mágoa, pela inveja, pela falta de perdão. Fecha com tua presença as brechas que surgiram por descuidos. Sela com bondade o que foi arrombado pela mágoa. Onde houve abuso de confiança, traz reparação. Onde houve traição, concede força para reconstruir sobre rochas, não sobre areia. E quando a restauração não for possível, dá serenidade para aceitar limites sem rancor. Peço-te também, Pai, por uma graça de linguagem espiritual para este lar. Não permita que palavras espirituais sejam usadas para ferir, manipular ou controlar. Que tudo o que se diga em nome da fé edifique, conforta e conduza ao arrependimento e à reconciliação. Dá-nos humildade para reconhecer quando usamos a fé como escudo para nossos erros e coragem para pedir perdão quando ferimos em nome de algo que não passava de orgulho. Senhor, agora visualizo novamente as paredes, as portas, as janelas e os cantos mais escondidos. Peço que a tua presença seja a assinatura de paz sobre cada objeto e cada memória. Bênção para a mesa onde se come. Bênção para a cadeira onde se chora. Bênção para o corredor, por onde passam passos apressados. Bênção para a estante que guarda livros que alimentam a alma. Que cada lembrança seja tocada por tua misericórdia e que as memórias que ferem sejam substituídas por novas histórias de graça. E, mesmo nos objetos herdados de épocas difíceis, que haja liberação para que deixem de oprimir e passem a testemunhar resiliência e perdão. Senhor, envia, em resposta a esta oração, ministros do teu amor. Um amigo que chega no momento certo, um telefonema que abre uma porta, um conselheiro sábio que aponta a direção. Usa pessoas comuns para serem instrumentos extraordinários de teu cuidado. Não removas apenas as dores, traz também meios práticos para lidar com elas. Apoio jurídico quando for necessário, ajuda profissional quando preciso, políticas públicas que amparem quando as estruturas sociais falham. Trabalha em nossas relações de forma que a comunidade ao redor se torne instrumento de cura. Santa Mãe, novamente te suplicamos, intercede conosco. Tua vida de fé nos inspira a confiar mesmo nas horas sombrias. Olha para esta família e leva até o teu filho os pedidos que não sabemos expressar. Ensina-nos a acolher os outros como tu acolheste o teu filho, com humildade e escuta. Que a tua presença maternal nos ajude a permanecer firmes no caminho da compaixão e da paciência. Senhor Deus, agora eu peço em nome de Jesus que coloques sentinelas angélicas nos limites desta casa. Que exista uma guarda espiritual que não se canse, que não se distraia,
que cumpra com zelo a missão de proteger. Coloca-os nos 4 cantos do telhado, à volta do alicerce, diante de cada porta e janela, vigiando as entradas subterrâneas e as rotas abertas pela comunicação. Que esses mensageiros celestes interrompam toda a artimanha e levem de volta ao remetente toda a intenção contrária. Que eles ministrem a paz aos que dentro deste lar precisam ser sustentados, acalmando corações, fortalecendo passos, ouvindo as súplicas que não são pronunciadas. Senhor, peço que, ao cair da noite, haja uma escala de anjos que acompanhe cada um que sai e cada um que entra. Protege o que sai para trabalhar tarde. Protege o que sai para buscar o sustento. Protege os que saem em serviço público. Dá-lhes companhia invisível nas estradas e nas vielas, guardando-os de acidentes, de ataques, de más coincidências. E aos que voltam, da chegada serena. Que o reencontro com o lar seja como entrar num santuário de paz. Declaro na autoridade que temos junto a ti, e humilhando-me diante de tua soberania, que todo o nome desta casa está nas tuas mãos. Em nome de Jesus, eu peço que toda obra de divisão seja anulada, que toda fé que nos uniu seja reativada, que o amor fraternal ganhe força. Não quero pronunciar promessas que te competem cumprir, mas clamo que a tua vontade de paz e restauração venha a realizar-se. Se o mal tentou semear separação, que o poder do teu evangelho germine reconciliação. Se houve semente de medo, que a semente da coragem e da verdade floresça. Senhor, concede-nos também um espírito de gratidão renovado. Mesmo enquanto suplicamos, reconhecemos o que já recebemos. Pequenos socorros, sinais discretos de tua presença, portas abertas que não merecíamos. Ensina-nos a cultivar gratidão nas coisas simples. A luz que entra pela janela, a risada que rompe o silêncio, o pão partilhado. Que a prática de agradecer transforme o ambiente e nos torne menos vulneráveis às investidas do desalento. Agradecemos porque sabemos que a gratidão prepara a alma para a ação de Deus. Pai, também te apresento agora os laços fatigados, amizades que enfraqueceram, relações parentais que se tornaram tensas, diálogos que transformaram em monólogos. Dá-nos coragem para buscar a reconciliação quando ela é possível, e sabedoria para aceitar limites quando a reconstrução não é saudável. Em tudo, que primem a paz e a justiça, a proteção dos mais frágeis e o cuidado pelos que mais precisam. Senhor, peço um aprofundamento da fé neste lar. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Que a leitura das Escrituras seja luz para as decisões. Que a oração não seja ritual, mas relação viva contigo. Dá às conversas familiares dimensão espiritual. Não como imposição, mas como presença que orienta escolhas, que ensina a amar e a perdoar. Que cada pequena prática de devoção seja um fio que tece a família mais próxima de ti. Ao nos aproximarmos do momento de selar esta oração, Senhor, peço que ouças o que está em nossos corações mais íntimos. Quanta coisa te pedimos em silêncio. Quantos rostos, quantas necessidades, quantos nomes que trazemos com temor e esperança. Recebe-os agora, Pai. Recebe cada suspiro. E no teu tempo e modo, responde conforme a tua bondade. Agora, em nome de Jesus, eu reivindico a autoridade que nos é concedida por ti para declarar que este lar é consagrado ao Senhor. Não como se nossas palavras possuíssem força independente, mas conforme a fé que temos no nome que é sobre todo nome, declaramos que aqui habita a paz do Senhor. Que toda sombra retroceda. Que as palavras que ferem sejam transformadas em palavras que curam. Que os pensamentos que enfraquecem sejam renovados pela esperança que vem do alto. Selamos, com profundo respeito e reverência, cada porta e janela desta casa. Que o sangue de Jesus represente para nós
a proteção sacramental, não porque a palavra em si é mágica, mas porque ela aponta para o que Cristo fez. Vencendo a morte, tomando sobre si os nossos sofrimentos e abrindo-nos a vida. Que essa lembrança seja para nós uma muralha espiritual. Quando recordamos o amor de Cristo, as intenções contrárias perdem força. Espírito Santo, rogo que faças morada conosco de maneira contínua. Não sejas hóspede que visita em ocasiões especiais, mas o morador que transforma o espaço por sua presença. Enche as salas com tua sabedoria, os quartos com teu conforto, a cozinha com tua provisão de engenhosidade, os corredores com tua paz, que orienta passos. Dá-nos sinais tranquilos da tua presença, uma calma interior que não é frágil, uma convicção de que não estamos abandonados, um amor renovado pelas pessoas de nossa casa. Pai, enquanto encerramos esta oração, coloca nas mãos de cada membro desta família um recurso novo. Pode ser coragem, pode ser amizade, pode ser oportunidade de trabalho, pode ser palavra de perdão. Atende às emergências que só tu vês. Dá respostas práticas e espirituais que nos permitam seguir. E quando vier a tentação de esquecer que fomos ouvidos, lembra-nos da tua fidelidade para que possamos agradecer e testemunhar o teu cuidado. Agora, Senhor, abençoe os passos de quem ler ou ouvir esta oração. Que a tua paz os acompanhe esta tarde, ao anoitecer e durante toda a noite. Abençoa os que estão sozinhos e desejam companhia. Abençoa os que sentem medo e anseiam por coragem. Abençoa os que carregam mágoas e precisam de libertação. Abençoa os que celebram e agradecem. Que em cada afeto manifestado aqui haja crescimento e que, mesmo nas dificuldades, possamos encontrar tua mão estendida. Em nome de Jesus, declaramos que este lar recebe proteção e consagração. Não como conjuração mágica, mas como ato de fé. Pedimos, confiamos e aguardamos tua ação. Pedimos que toda influência contrária seja desfeita, que todo plano de divisão seja desarticulado, que toda tendência à violência seja freada, que o perdão surja e que a harmonia seja promovida. Pedimos que as portas se abram para o bem e se fechem para o mal, e que o teu Espírito permaneça como testemunha e guardião. Agradecemos, Pai, porque já nos ouviste. Mesmo antes de terminar, sabemos que tens compaixão e que respondes conforme a tua bondade. Obrigado, porque não deixas os nossos pedidos sem atenção. Obrigado, porque tens cuidado até com os detalhes de cada vida aqui representada. Obrigado por enviar auxílio, por levantar ajudadores e por trabalhar mesmo onde não vemos resultados imediatos. Santa Mãe, agradecemos por tua intercessão maternal. Acompanha-nos até o encontro definitivo com teu Filho. Anjos do Senhor, obrigado por velar. Continueis firmes ao redor deste lar. E a todos que colaboram para a paz, obrigado por não desistirem. Agora, em silêncio de coração e com voz confiante, pedimos que este selo de oração permaneça. Senhor, confirma em nós a convicção de que não estamos sozinhos. Firma-nos na esperança, dá-nos constância na oração, e que quando a noite escurecer, a luz da tua presença seja acesa em nós. Que o temor seja substituído por coragem, que a confusão dê lugar à direção, que a ferida torne-se testemunho de cura. Pai, abençoe, em especial, os que hoje têm decisões difíceis pela frente. Dá-lhes paz no coração e clareza para distinguir os sinais. Abre portas de diálogo onde há silêncio. Toca corações endurecidos com a tua graça. Renova a coragem para quem precisa recomeçar. Que cada pessoa desta casa sinta-se amparada pelo teu amor. Conceda-nos, finalmente, a confiança para viver esta noite e os dias seguintes sob a tua proteção. Não prometemos que tudo será perfeito. Reconhecemos que a vida traz desafios. Mas pedimos que, em meio às dificuldades, tenhamos sempre a certeza de que tu caminhas conosco, que nos sustentas e que transformas dor
em testemunho. Que possamos ser instrumentos de paz e ponte de reconciliação onde vivemos. Senhor Deus, Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo e pela intercessão de Maria, colocamos este lar sob o Teu olhar. Que o Espírito Santo permaneça e nos guie em cada passo. Selamos esta oração com fé e humildade, crendo que Tu ouves e atendes conforme a Tua bondade. Agradeço-te, Pai, por ouvir esta prece. Agradeço pela confiança daqueles que oraram comigo agora, ainda que em silêncio. Que a paz que pedimos nos acompanhe até que o sol volte a nascer e nos fortaleça em cada entardecer que enfrentarmos. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir e comente Amém para declarar sua fé e confiança.